Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil Fantasy Football, BRFF, seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos canais de podcast, em todo lugar. Nessa free agency insana, nunca antes vimos algo parecido aí na NFL. Eu acho que os GMs combinaram ali entre eles, vamos fazer um fantasy da vida real e não vamos contar para ninguém, vamos surpreender geral, é isso que está acontecendo. Até brinquei em relação a isso no Twitter. Comigo hoje, meus grandes amigos Sérgio Luiz e Rui Maurício, os futuros papais do BRFF. Então, antes de eu deixar meus recados, eu quero o salve inicial dos dois, começando pelo nosso editor-chefe Ruizão, que acho que depois de quase uma semana da bomba da Davante Adams e saindo do Green Bay Packers, está um pouquinho mais sereno hoje, né, Ruizão? A gente vai pincelar principalmente as consequências para o fantasy, focando nos wide receivers aí dessa free agency, mas deixa seu recado inicial para a galera hoje aí, Ruizão. Quem diz que eu tô tranquilo, rapaz? Eu não tô tranquilo coisa nenhuma. Né? Meu time tá sem wide receiver 1. O wide receiver 1 do meu time é o Aaron Jones e com muita sorte. Né? Boa noite, galera da live. Bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo a gente no podcast. A gente tem muito assunto para falar, mas eu não quero falar sobre o Davante Adams, não. Viu? Fala vocês aí. Fala então, Sérgio. Acho que vocês já falaram um pouquinho semana passada, mas hoje a gente vai pincelar isso e muito mais, né? Tivemos outra troca ainda mais bombástica hoje, envolvendo Tyreek Hill, né? Dois nomes do topo ali da cadeia alimentar dos wide receivers para o fantasy, eles mudando de time, o que isso significa? A gente vai falar de vários outros recebedores e outros jogadores que também tiveram novos contratos assinados aí nos últimos dias, mas Sérgio, deixa seu recado inicial aí para a galera, eu quero saber se está na expectativa da chegada do Lucas a qualquer momento, hein? Qualquer momento pode chegar. Boa noite para todo mundo aí, boa tarde e bom dia para alguém que estiver ouvindo a gente no podcast que não seja à noite. A gente já discutiu um pouco da vantagem, a gente talvez abra mais um pouco hoje, que é mais ligado ao wide receiver. Só responder aqui ao Leonardo Carneiro, que foi ao Leonardo Carneiro, o Buffalo, torcedor do Buffalo Bills, que semana passada eu fiz besteira. Eu não sei ainda o que eu fiz semana passada, que eu travei o chat. Mas não foi besteira. Foi bom que eu não falei da vantagem. Foi para preservar as perguntas para o chefe, né? Tá tudo pode ter sido a censura. Bom, foi sem querer, então a partir de agora não vou mais fazer, pretendo não fazer mais isso. Boa, Sérgio. O Léo tá perguntando aqui sobre o chat, né? Semana passada tivemos um probleminha técnico e ele não foi aberto. Meu grande amigo Jones já deixou uma pergunta, daqui a pouco a gente vai respondê-lo aqui. É uma dúvida bem interessante, já envolve muitos dos principais nomes aí que a gente vai comentar. E eu queria ter tido o chat semana passada também, Sérgio, porque eu cheguei atrasado, mas eu queria o chat para deixar registrado aqui meu ódio a J.D. McKissic, agora ao vivo e a cores, ele que pregou aquela pegadinha ali nos jogadores de fantasy. Claro que aconteceu muito mais coisas bombásticas desde então, mas eu preciso deixar registrado a minha decepção completa depois de me animar demais com o Antônio Gibson finalmente livre, e o McKissic, que eu acho que renderia bem em Buffalo também, e aí dias depois ele falou, não, vamos mudar de ideia, me ofereceram o mesmo contrato, eu não quero ter chance nenhuma de ganhar um anel da NFL, né, não quero saber de Super Bowl, quero ficar aqui em Washington, essa cidade monótona pra caramba também, Buffalo lá pertinho de Nova York, pertinho de Toronto, cheio de coisa para fazer, mas enfim, ele só quis quebrar os nossos corações mesmo. Bom, feita aqui a minha reclamação inicial, eu vou convidar vocês a fazerem que nem o Jones e o Léo, comentarem aí no chat, mandarem suas perguntas, suas dúvidas, suas cornetadas, o que vocês quiserem. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, no podcast, se inscrevam também aí, principalmente no Spotify, deixem a avaliação de 5 estrelas, onde ela existe também, no Apple Podcast, né, se você ouve por lá, mas sempre lembrando de se inscrever, de deixar aí o like, porque ajuda muito o nosso trabalho a ser divulgado para o maior número de pessoas. Mandando boa noite também para o Sérgio Loss, que, como sempre, está de olho aí na gente. O futuro vovô a qualquer momento, hein, Sérgio? Parabéns antecipado aqui da equipe do BRFF. Bom, vamos então responder o Jones e já entrar no maior assunto do dia, que é o Tyreek Hill, né? Então, ele está perguntando o seguinte, eu sei exatamente qual que é essa liga Dynasty a que ele se refere, né?
tá mandando aí. Boa noite, craques. Qual o valor de Adams e Hill após as trocas? Momento de vender ambos? Se sim, qual o pacote ideal por eles? E aí ele pediu para eu acrescentar o fato de que ele está no win now, né, nessa liga. Ele, inclusive, trocou o Davante Adams ano passado comigo. Eu tinha o Adams, aí eu consegui o Swift e o Pittman pelo Adams, mais algumas picks aí. E aí eu fui para o rebuild, ele está mais no win-now, e agora sofreu esse baque aí, ele tinha esses dois monstros, mas que agora de novo o destino quer saber o que fazer com esses dois, pensando em win-now, e ele também deu a dica de que ele está precisando de um running back um pouquinho mais parrudo, e aí pensando em win-now eu já deixei dois nomes mais ou menos sugerindo, né? James Conner, Leonard Fournette. Acho que são nomes interessantes aí para quem quer vencer hoje. Mas aí eu quero saber do Ruizão, depois o Sérgio já emenda o que você vê aí, se é o momento de venda, de segurar, porque os valores mudaram, né? Destinos novos significam mudanças de valor para o Fantasy. Então manda bala aí, Ruizão. Cara, eu acho que é o momento de vender, sim. Eu, se tivesse um dos dois, eu venderia, porque eles atingiram um pico nos seus times de origem. Agora eles mudaram, estão aí num segundo ou terceiro contrato, já não acompanham muito bem, mas a tendência é de queda. Cada um numa proporção, né? Mas eu acredito que os dois ainda são wide receiver 1, mas não aqueles que brigam para ser necessariamente o wide receiver 1. Acho que o Davante Adams está mais próximo disso, para mim, do que o Tyreek Hill, porque ele vai disputar com muita gente e teve um downgrade severo de quarterback. Né? Isso limita o teto dele, por mais talentoso que ele seja. Eu tenho preocupações com relação ao desempenho do Tyreek Hill, ainda que eu ainda o considere um wide receiver top 12 nesse momento. Mas eu pegaria ele mais para o 12 do que para o 1, com certeza. O Davante Adams, para mim, ainda é um top 5. Então, eu vejo os dois como opções de venda. O Adams, para mim, é o que tem mais valor. E, nesse caso, eu trocaria, sim, por um running back mais parrudo, se eu estou numa estratégia de win now, acrescentando aí mais algumas picks, né? Uma segunda rodada do ano que vem, ou uma primeira de fim de primeira desse ano, junto com o Davante Adams para conseguir um running back melhor. O Tyreek Hill, eu já somaria com mais algumas coisas, ou se o seu parceiro de troca ainda acredita que o Tyreek Hill tem o mesmo valor do que ele vinha tendo com o Patrick Mahomes, você vai passar e pedir um running back 1 e mais alguma coisa. Se o cara já estiver ciente do que a gente tem pela frente com o Tyreek Hill em Miami, aí a gente já começa a mudar um pouquinho, né, oferecendo o Hill e algo mais próximo do que eu falei com o Davante Adams. Uma segunda desse ano ou da próxima, um pacote de jogadores que possa interessar e melhorar o elenco como um todo, ou fornecer algum outro titular que não pontue tanto assim, junto com o Tyreek Hill, para esse parceiro de troca. Boa, foi bem nessa linha que eu respondi o Jones também, né, antes do programa. Muito parecido mesmo. E agora, Sérgio, eu quero saber aí o seu panorama para o valor como um todo aí desses dois jogadores, na linha do que o Ruizão já trouxe, né? Você ainda acha que os dois são wide receiver 1? Quem perdeu mais valor? E aí já manda uma boa noite também para sua mamãe que apareceu no chat. Não, assim, falar que é uma hora para venda, eu acho que agora é uma hora ruim para você vender, porque todo mundo está pensando a mesma coisa que vocês pensam, que ele perdeu valor. Eu acho que eles vão perder valor. Eles acabaram de sair, eles jogavam dos últimos 4 anos, os dois QBs deles ganharam 3 MVPs, só não ganharam, acho que foi o Tom Brady que ganhou nesse meio tempo, né? São 2 dos melhores quarterbacks da liga esse ano, e eles deixaram de jogar com eles para jogar com o Derek Carr, que é um QB na metade do ranking, assim, se a gente fizer os top 30, e o Tua, que a gente tem inúmeras questões. Em 2 temporadas ele não jogou nenhuma das 2 completas, não foi muito bem em passes compridos, né? Mesmo tendo alguns wide receivers. Eu acho que ele quase não jogou com o Will Fuller, né? Ele teve alguma adição de armas, mas não conseguiu usá-las direito, então eles perdem valor, claro. Eu acho que o Davante Adams, ele cai pouco assim no meu ranking, especificamente agora assim para redraft, mas em dinastia você já pode enxergar alguns jogadores do ano passado ganhando mais valor, chegando próximo dele. Tem alguns calouros esse ano que
prometem bastante, mas eu ainda não trocaria nenhum deles por ele, claro. Falando assim, você conseguiria trocar um running back, até você falou Fournette ou James Conner. O Fournette, eu acho que até você pode considerar recebendo mais algumas coisas. O James Conner, eu já falei aqui algumas vezes, ele é muito raro ele não se machucar numa temporada. Eu não iria num inal com o James Conner no meu time, a não ser que tenha sido muito barato, eu tenha pego ele, conseguido baixar um preço muito baixo. Acho que o Tyreek Hill perde muito valor, sim. Ele jogava com o Patrick Mahomes, era um jogador muito específico para o time dele. Acho que ele vai sofrer muito. A gente não sabe como é que vai ser o ataque de Miami. Acabou de ter um treinador novo, vai ter um coordenador ofensivo novo. A gente não sabe como é que vai ser essa adaptação. Então, falar que é o momento de venda, eu sempre resisto muito, porque todo mundo está pensando que é o momento de venda. Então, você vender no momento que todo mundo acha que é o momento de venda, é o que eu falo aqui. Você não vai conseguir um valor muito bom por eles. Então, talvez segura um pouco, espera alguns jogos para ver se eles explodem. Mas a tendência deles é a de queda, né? Que ele já tem 28 e 29 anos. O Rio com 28, eu acho. O Adams com 29 anos. Então, é um momento já para começar a considerar uma venda assim. Se você conseguir a primeira troca geral, o Bruce Hall está começando a bater no meu coração já. Então, aí já é uma coisa para se considerar. O Léo está precisando de um running back. Então, você já pode procurar aí. Eu vou... ainda estou olhando os rookies, eu comecei a olhar agora. O Bruce Hall foi o que eu comecei. Então, já dá para se considerar que é um running back que vai ter muito valor. E o Ruizão, que está discordando de mim, pode responder aí, Ruizão. Ruizão vai retrucar, mas antes disso, eu só queria mandar um salve para o Júnior Mendonça, nosso grande colega, para o Léo Carneiro, que já estão perguntando sobre as consequências para os outros jogadores, mas a gente vai falar sobre isso, né? Os jogadores tanto dos Dolphins, dos Chiefs, dos Raiders e dos Packers. Mas antes eu quero que o Ruizão retruque aí o Serjão, e depois eu quero fazer uma pergunta mais na lata para vocês, para a gente ter uma noção de ranqueamento agora desses dois jogadores de novos destinos. Manda bala aí, Ruizão. Meu questionamento é muito simples. O Serginho é suspeito de falar porque ele não é muito de fazer troca, entendeu? A gente não está vendo ele se movimentar na Dynasty da firma para início de conversa. Tá aí já falando, fiz a troca aí, ó. Já troquei o Elijah Mitchell lá. Já troquei o Elijah Mitchell em 2 ligas, faltam 2. O Rui ainda não. Só o Elijah Mitchell ele troca. O cara quer passar o Elijah Mitchell para time rebuild, velho. Não, nada a ver. Pô, eu tenho várias trocas oferecidas, estou em conversas. Agora é o momento de conversa. Em 2 ligas você me travou, que você não botava a ordem de draft lá e eu precisava saber. Agora já tá estamos no momento de conversar. Já tá lá. Sérgio, é difícil, viu? Fui atrás do Justin Jefferson dele, oferecendo coisa boa, mas não quis saber de abrir as portas para mim. Ainda mais agora, né? Porque, nossa, ele para mim ele já era o wide receiver 1, tanto em redraft quanto em Dynasty para mim, agora ele tá consolidado. E aí, pensando nisso, eu quero que vocês ranqueiem os seguintes jogadores para a gente ter uma noção do valor aí de Adams e Hill. Os dois, o Stephon Diggs, o Deebo Samuel, o A.J. Brown, e vamos buscar um pouquinho mais baixo. Dynasty ou Redraft? Redraft. Vamos lá de novo, então. Os dois, Hill e Adams, o A.J. Brown, o Deebo Samuel, o Stephon Diggs, e para fechar, me ajudem aí, se tem um jogador que vocês podem ter dúvida entre wide receivers. Você falou de você, meu? Falei. De você. O DeAndre Hopkins, que tem mais ou menos a idade deles. Boa, maravilha. Então, como é que vocês ranqueariam esses nomes aí, começando pelo Ruizão? Para Dynasty, né? Para Redraft. Vamos pensar em Redraft. Para Redraft. Tá, eu começaria com o Davante Adams, com certeza, porque eu acho que ele ainda é top 5 para mim. Ele, apesar de jogar com o Derek Carr, ele vai ser um ponto focal desse ataque. Mesmo com o Darren Waller, mesmo com o Hunter Renfrow, eu acho que o Hunter Renfrow vai tomar um baque grande do volume que ele tinha, né, nos últimos anos com o Derek Carr, por essa falta de um jogador tão proeminente, além do Darren Waller. Então eu começo com ele. Depois eu iria com o Deebo Samuel, porque ele adiciona o potencial do jogo corrido. Então, assim, ele não é aquele cara que explode para mais de 1.000 jardas e
10 ou mais TDs recebidos, só que ele tem um piso de jogo corrido, né? Ele vai levar para você algo entre 250 e 500 jardas corridas, dependendo da temporada, e vai acrescentar mais uns TDs corridos também. Então, isso leva ele para ser um wide receiver 1, praticamente sem que ninguém perceba. Ele é meu segundo nessa lista. Depois eu colocaria o Tyreek Hill, porque ele, para mim, ainda é um wide receiver 1, só que agora ele vai brigar mais por volume, mas ainda assim ele vai ter muitos olhares do Tua. Depois eu colocaria o Stephon Diggs, porque ele está num time que vai ganhar muitos jogos e que ele tem muita atenção e que recentemente dispensou o Cole Beasley. O Jamison Crowder não vai fazer essa diferença, vai fazer o papel, mas o Diggs ainda vai ter muita atenção. E o Dawson Knox, que era o cara dos TDs, vai dividir atenções agora com o O.J. Howard também. Tem muita confusão e nisso aí a única certeza é Josh Allen e Stephon Diggs, em minha opinião. Depois eu viria, acho que com o DeAndre Hopkins, porque é o principal recebedor, tem muita atenção em Arizona, a gente tem que considerar esse teto que ele tem, e eu acredito que ele vai jogar uma temporada inteira, se não acontecer nenhuma lesão. O Kyler Murray gosta muito de jogar com ele. E, por fim, o A.J. Brown, porque ele joga num time que gosta de correr muito com a bola. Ele vai ser ponto focal, ele vai ter muito volume, só que volume é esse que a gente está falando? De um time que não passa tanto quanto corre com a bola. Só por isso. No dia que o A.J. Brown mudar de time e for para um time que passe mais a bola, eu vou subir ele algumas posições entre esses jogadores aqui. Boa, e A.J. Brown que agora tem um novo companheiro, né? Robert Woods, não mais Julio Jones. E aí, Sérgio, concorda com o Rui? Eu já discordo um pouquinho, depois eu vou passar minha lista aí. Não, eu fiz a minha lista aqui, eu botei o Adams em primeiro também. Eu acho que ele perde valor porque ele vai deixar de jogar com o Rodgers, né? E o Rodgers, em alguns jogos, era ridículo, quando ele só olhava para o Adams. Quando você jogava contra o Adams, era foda de se enfrentar isso. Mas eu continuo achando que ele, assim, tecnicamente é um dos melhores wide receivers, se não for o melhor da liga. Assim, ele é bizarro, é correndo rota, ele quase não sofre mais drop, então eu continuo botando ele em primeiro. Aí a minha primeira mudança é o Diggs em segundo. Eu acho, a gente até discutiu ontem no grupo, né, quando ensinou o Jamison Crowder, uma coisa que me afetou muito foi porque eu queria ele no Colts, ele foi pro Bills. Eu acho que todos os jogadores paralelos ao Diggs vão sofrer muito. Eu acho que o Diggs sofre um pouco, porque corre o risco de perder alguns touchdowns, mas eu acho que ele tem o papel dele muito fundamentado, eles pagam muito bem para ele, para eles acabarem esquecendo ele. Eu acho que o Jamison Crowder vai tirar muito valor de todos os outros jogadores. O Gabriel Davis, até que o Timbó está falando, do O.J. Howard, do Tyrant. Eu acho que o Diggs ainda é o segundo dessa lista. O Tyreek Hill, para mim, é o terceiro, porque eu acho que eles vão... de novo, eles pagaram muito por ele, eles vão ter que jogar muita bola na direção dele. Eu tenho confiança no Tua, eu gosto do Tua. Ano passado ele era um dos meus sleepers. Vamos ver se ele consegue não se machucar esse ano. Depois seria o Deebo Samuel, porque o Deebo Samuel é uma máquina, corre para touchdown, recebe touchdown, e eu acho que esse ataque do São Francisco vai evoluir muito agora com o Trey, se o Jimmy Garoppolo for reserva, né, porque eu acho que o Jimmy Garoppolo vai ficar no elenco. Depois o O.J. Brown e o Hopkins. O Hopkins, eu acho que ele vai ser ponto focal do ataque, mas tenho muito medo do que vai acontecer com esse Arizona Cardinals. É um time que eu gosto, acho o Kyler Murray sensacional, mas o treinador faz merda atrás de merda, o time sempre decai muito no final do ano, e o Hopkins já tem lidado com lesões, esse ano mais um ano mais velho, né? Então eu acho que para mim ele é o pior desses aí. Não que seja ruim, você só falou um nome bom também, né? Então, eu tentei citar wide receivers 1, né, top Sim. 12, ou wide receiver 2 alto, que para mim seria o caso do eu acho que esses são os wide receivers que meio que vão ficar ali entre o final da primeira... Entre o 5 e o 20, né? Exato, vai ficar tudo nesse mesmo range, né? Então, aí só para não deixar passar, eu acho que, concordando com os meus amigos, o Davante Adams sai de um top 2, 3, quando ele estava nos Packers, mas ainda é um top 5, fechando aí esse top 5, então para mim ele continua sendo o principal desses nomes que eu citei, mas muito, muito colado com o Deebo Samuel, na minha opinião. A gente não pode esquecer que o Deebo foi o wide receiver 3 ano passado,
E mesmo com uma mudança de quarterback, eu acho que o papel dele nesse ataque do Kyle Shanahan é meio que a prova de quarterback, mesmo se o Trey Lance jogar, ou continuando o Jimmy Garoppolo até melhor, porque a gente já sabe, já tem mais certeza do papel dele. E aí, em terceiro, eu fico muito na dúvida entre Stephon Diggs e A.J. Brown, mas eu acho que eu vou pelo upside do A.J. Brown, mesmo agora com o Robert Woods. Eu não sei se ele vai atrapalhar tanto em termos de target, e por mais run-heavy que esse ataque seja, eu acho que o A.J. Brown saudável é um cara que pode produzir muitas jardas após a recepção, que é uma coisa que a gente tem na cabeça que o Tyreek Hill produz, mas ele mudou um pouquinho essas características, e até, eu não lembro qual analista lançou uma tabela hoje no Twitter, mostrando o quanto que o Tyreek Hill não está entre os 15 primeiros, salvo engano, recebedores da NFL que produz depois da recepção. Então, essa mudança de quarterback, sem que ele receba aquelas bombas do Mahomes, o Tua ainda não mostrou que tem essa capacidade de soltar o braço do jeito que o Mahomes é um gênio fazendo, me preocupa bastante essa mudança de quarterback, então eu coloco o Hill aí à frente só do DeAndre Hopkins para mim, nesses nomes que a gente citou. Então, o Hill, para mim, sofreu um baque considerável ali de top 5, top até 3, com teto de top 1 com o Mahomes, para um wide receiver 1 baixo, wide receiver 2 alto, na minha opinião, mas vamos ver o que acontece. E aí, já aproveitando as perguntas do Júnior, né, falando se agora eu quero negociar o Waddle por aquele preço que eu tinha oferecido, jamais, hein, Júnior? E o Léo perguntando do Kelce, né, ele vai explodir de recepções de jardas? Vamos repercutir os nomes em volta desses dois recebedores, né? Principalmente, acho que os quarterbacks, com foco nos que perderam, Davante Adams e Tyreek Hill, né? Patrick Mahomes, eu acho que para mim ele pode até ser considerado fora daquele top 2 quase unânime que a gente discutia aqui, Josh Allen e Patrick Mahomes, que era um. Para mim, agora o Josh Allen está sozinho na prateleira principal dos quarterbacks. O Aaron Rodgers, não sei se pode até sair aí do top 10 entre os quarterbacks, agora sim o Davante Adams. E em contrapartida, dois quarterbacks que passavam longe de ser quarterback 1 para o Fantasy. Ok que o Derek Carr poderia flertar ali com o top 12, mas agora, principalmente o Carr, ele pode se consolidar talvez no top 10. E o Tua, o quanto que ele ganha com a chegada do Tyreek Hill, começando aí pelo Serjão, e depois o Rui Emenda. Se vocês quiserem também já citar o Kelce, o Edel, o Renfro, que o Ruizão já falou um pouco, o Waller, enfim, todas essas peças que estão ao redor dessas duas movimentações de mercado. Eu vou analisar primeiro então os QBs e vou deixar o restão para o Rui aí, para o Ruizão. O Tua ganha muito valor, né? Porque se lembra, não tinha muitas armas no ano passado. No final do ano passado, a gente viu aquele jogo contra a New Orleans, por exemplo, que ele só tinha o Waddle, e eu acho que o Waddle terminou com quase 10 recepções naquele jogo, era só bola nele. E agora ele vai ter um dos wide receivers assim, que mais estica o campo na NFL, né? O wide receiver que é difícil marcar no 1 contra 1, vai abrir muito campo para ele. Eu acho que o Tua ganha, desses 4 que você falou, óbvio, ele que mais ganha valor. Para mim, ainda não passa o Derek Carr. Eu acho que o Derek Carr vai ser um QB1 essa temporada, como você falou. Ele ficava sempre nesse limite. Agora, com uma arma tão boa como é o Davante Adams, eu acho que ele vai brigar por ser um QB1. É um jogador muito estável, muito constante assim no que ele faz. Ele gosta muito de jogar bola no meio do campo, mas agora ele vai ter o melhor wide receiver da liga para jogar na ponta. Então, eu acho que vai ganhar muito valor o Derek Carr. O Tua vira assim um top 15, o Derek Carr começa a brigar até para um top 10 para redraft, né? Pensando, a idade dele já é um pouquinho mais avançada em Dynasty, apesar de QB durar mais. O Mahomes, eu até fui olhar como é que era o rendimento dele sem o Tyreek Hill, mas eu pensava até que o Tyreek Hill tinha perdido mais jogos. Ele só perdeu 4 jogos em que o Mahomes, desde que o Mahomes foi titular, porque teve o último jogo da primeira temporada do Mahomes, que foi só o jogo que ele jogou. O Mahomes até não tem uma média tão ruim, ele tem média de 2 touchdowns por jogo, 360 jardas por jogo, nunca foi interceptado, e desses números é muito pouco número, né? São 4 jogos, um desses jogos foi contra o Detroit Lions, que eu acho que ele nem precisou passar a bola, o outro foi contra o Colts, que ele se machucou, e foi um jogo péssimo do Kansas City Chiefs em si, assim, o Colts conseguiu ganhar lá em Kansas City. É pouco para analisar.
eu acho que o Mahomes perde valor, mas eu não acho que ele vai perder. Ele não vai acabar o Mahomes, porque ele já espalhava muito a bola. Ele ainda tem o Kelce. O Kelce é um alvo, era já um dos principais alvos dele. Eu acho que ele perde agora, ele perde o posto de para mim. O Josh Allen vai passar ele, porque o Josh Allen ganhou uma arma, né? A gente fala de Jameson Crowder, a gente até. Eu acho que ele é um dos wide receivers mais subestimados da NFL, que ele é um wide receiver muito bom para o que ele faz ali, jogar no meio do campo, de slot. Então, o Mahomes perde valor, óbvio, mas eu não acho que é a morte do Mahomes. Mas você acha que ele continua em segundo ali? Acho que ele, sim, eu acho que ele ainda é do top 2. Os outros QBs ainda não passam ele, porque eu também acho que Kansas City não vai ficar parado agora. Kansas City acho que não contratou ninguém na free agency assim, de destaque, não se movimentou ainda. Contratou seu queridinho, Juju. Ah, não, é verdade. Eu ia até falar dele, que eu acho que o Juju vai ajudar muito esse ataque. Eu acho que o Juju vai ajudar até o ataque corrido, porque ele bloqueia bem a bola, mas isso é para. Bloqueia bem para a corrida, né? Isso é para outro live. O Rodgers é que vai sofrer muito sem o Adams. A gente falou aqui que alguns jogos era irritante como ele olhava para o Adams. E depois do Adams é um vácuo absurdo. Já era antes, né? Agora, ainda sem o MVS, que a gente sacaneia, mas era uma peça importante recebendo o passe. Pode ir talvez ele, inclusive. Sim, eu acho que o MVS é talvez um dos wide receivers assim, que mais está recebendo atenção agora na free agency, né? Acho que o coach também está com interesse nele, o Green Bay quer ele de volta. Então, agora é o wide receiver 1. Eu acho que o Green Bay vai se reforçar também, mas o Rodgers vai sofrer mais. Quem ganha bastante para mim é o Aaron Jones, assim, porque quando o Davante Adams não jogava, o Aaron Jones recebia muito passe, mas eu passo a bola dos jogadores de posição para o Ruizão analisar. E só respondendo essa pergunta assim, se o Kelce vai passar em jardas e touchdowns no Cup, só rapidinho, eu acho que vai. Eu acho que o Travis Kelce vai receber uns 20 touchdowns ano que vem, esse ano, vai bater recordes de atrás de recordes, porque o cara vai ter que carregar esse ataque aí. Vamos ver, né, se as defesas conseguem anular lá Kyle Pitts em Atlanta, mas eu acho que sendo Mahomes e mesmo com Juju e peças piores, ele consegue achar os espaços. Mas aí, Ruizão, antes de você emendar toda a sua análise, e falando principalmente dessas armas auxiliares, eu quero que você responda um ranqueamento que eu acho que faz sentido agora. Você acha que a gente pode considerar o Aaron Rodgers abaixo do Derek Carr para a Fantasy em 2022, neste momento? Neste momento, não. O Davante Adams, ele leva o valor dele com ele. Ele vai ajudar o ataque, sim, de maneira geral, mas eu acho que um dos pontos que a gente tem que olhar em relação aos quarterbacks, e que eu tenho enfatizado, né, em pesquisas e gráficos que eu tenho postado nos últimos tempos, é a correlação entre vitórias de um time e o desempenho do QB do Fantasy. Isso é algo muito corriqueiro. Existe uma correlação boa entre vitórias do time e pontos que um QB marca. E nesse aspecto, eu acho que os Raiders vão ter mais dificuldade do que os Packers para ganhar jogos. Para mim, o Packers está com um piso mais baixo do que nos últimos 3 anos, que foram essas 3 primeiras temporadas que o LaFleur comandou o time para pelo menos 3 vitórias em cada uma delas. Essa temporada tende a ser um pouquinho diferente e o Packers vai enfrentar mais dificuldades do que nos últimos 3 anos. Né? Uma delas, a própria AFC West. Mas, voltando a falar dos Raiders, eles vão ter mais dificuldades ainda porque eles estão dentro dessa divisão. Né? Ao invés de apenas 4 jogos que um time fora da divisão pode pegar a cada 4 anos numa outra conferência, que é o caso da NFC, é o caso do Green Bay, o Raiders ele tem 6 oportunidades de vencer jogos, só que dentro dessa divisão que se lotou de talentos ofensivos e defensivos. Então a coisa vai ser difícil para o Derek Carr, e nesse momento eu prevejo no máximo 3 vitórias para eles dentro dessa divisão. Isso significa possivelmente 3 chances a menos do Derek Carr chegar a uns 20 pontos no Fantasy, por exemplo. Né? Então, assim, com muita sorte, com um trabalho muito bem feito, defensivo, ofensivamente, times especiais, que é algo que o Raiders tem feito, muito de investimento nessa free agency, a gente tem que enfatizar isso.
pode ser que eles cheguem longe. Só que eles têm um caminho muito difícil pela frente. Por isso que eu não coloco o Derek Carr acima do Aaron Rodgers no momento. Eles estão ali próximos, eles estão ali naquela região do final dos QB1s e do começo dos QB2. Partindo para os jogadores de habilidade, dentro do Kansas City Chiefs é aquilo que o Serginho falou. Eu tinha o Mark Andrews como tight end 1 para essa temporada, não pelo fato de que ele foi no ano passado, mas por todo o potencial que ele tem. O Ravens para ganhar jogos, o Ravens para chegar na red zone e para anotar pontos na red zone, precisa muito do Mark Andrews. É um cara excepcional. Só que, com a mudança de cenário, agora Travis Kelce é esse tight end 1, e que bom para o Fantasy, né? Que a gente não tem dúvida que a gente vai ter um tight end excelente nas duas primeiras escolhas, mas a gente vai ter que sair com um desses dois, o George Kittle, com certeza, para que a gente tenha um diferencial muito grande na posição esse ano. O Kyle Pitts, ele é um desses caras com muito volume, só que ele vai jogar no Atlanta Falcons, e ele tem um biotipo diferente dos tight ends. Ele é menos pesado do que esses caras que a gente falou, e é mais alto. Por isso que eu considero ele mais um wide receiver do que um tight end nesse momento. Ele vai ter essa dificuldade na red zone, enquanto o QB que for titular, que eu ainda não sei qual é, não utilizá-lo bastante, não der muitos alvos para ele na red zone que justifiquem a gente colocar ele lá em cima. É uma das coisas que mais fazem um tight end ser um top 12 no final, é o tanto de TDs que ele pega. Isso é muito frequente. E por falar nisso, né, Robert Tonyan continua nos Packers. Vai ser um cara muito importante para esse ataque. O time renovou com ele, acredita no potencial que ele tem. Muitos times estavam querendo ele. E ele vai continuar com os Packers e vai ser mais necessário ainda nesse momento, depois que o Davante Adams foi embora. O Aaron Jones também vai ser esse ponto focal. O A.J. Dillon vai ser importante. O time confiar nesse jogo terrestre vai ser essencial, já que agora a gente tem um jogo aéreo extremamente defasado. E a gente está esperando aí algum nome surgir de repente na free agency, que a gente vai discutir mais para frente, para melhorar, para tentar restaurar um pouco do potencial desse jogo aéreo, que hoje, no momento, eu enxergo o Allen Lazard sendo um complemento para alguém que vai chegar e o Robert Tonyan sendo esse cara dos passes na red zone junto com o Aaron Jones também. No cenário dos Raiders, né, a coisa está bem recheada. Né? Tínhamos dois caras muito bons contribuindo com o jogo aéreo, Darren Waller, sem sombra de dúvidas, e o Hunter Renfrow, que apareceu muito nas ausências por lesão do Darren Waller. Ele mostrou assim uma competência muito grande, mais que eu, o Caio, a gente já via isso em outras temporadas. Ele é um cara bom, um cara de posse, um jogador que eu gostaria de ter nos Packers, por exemplo, como um desses complementos ao que a gente tem hoje lá de Alan Lazar e companhia. O Jarvis Landry pode ser um desses nomes, a gente vai falar mais para frente aí, mas enfim, o Hunter Renfrow ele vai sofrer muito com isso. Né? Ele vai ser importante no jogo real, mas no fantasy ele vai perder muitas oportunidades que vão para o Darren Waller, que vão para o Davante Adams, que vão se transformar em corridas do Josh Jacobs, porque esse time vai precisar ser equilibrado para poder disputar esses vários jogos e esses muitos jogos difíceis dentro da sua própria divisão. Então, o Renfrow ele vai ser importante ali em terceiras descidas, em rotas médias, mas assim, não vai ter mais o mesmo volume, não vai ter mais aquele piso de 100 recepções que ele dá 100 pontos no PPR. Isso vai para o Davante Adams, isso vai possivelmente para o Darren Waller. Se ele sofrer alguma coisa, vai ser pouca coisa, mas eu vejo ele ali no patamar dos 20% de alvos do time, junto com o Davante Adams, que deve provavelmente ficar ali no patamar dele de 25% a 30%. Não acredito em 30%, mas algo em torno de 25% para ser mais realista. E no cenário dos jogadores de Kansas City, a gente já falou do Travis Kelce, eu acho que vai acontecer essa pulverização, de qualquer jeito. Antes eu pensava que o Juju ia ser um wide receiver 3, alguma coisa assim, agora ele cresce muito de importância nesse time. O Kansas City ele vai ter o potencial de adicionar uma peça ofensiva no draft. Né? Recebeu muitas escolhas, agora ele está numa posição muito boa até para fazer um trade-up, né? com outras escolhas para conseguir pegar um wide receiver de elite e suprir bem essa ausência do Tyreek Hill. Né? A gente tem uma classe profunda vindo aí desse ano de 2022, muitos prospectos aparecendo como nomes de primeira e segunda rodada, ou seja,
o Kansas City Chiefs pode sair no dia 1 ou no dia 2 com esse possível substituto do Tyreek Hill, porque a gente sabe que o Juju não vai ser esse wide receiver 1, o Travis Kelce muito provavelmente vai ser o alvo principal, e o jogo corrido vai ter que aparecer, né? O Clyde Edwards-Helaire está lá, o Darrell Williams a gente ainda não sabe para onde vai, Jerick McKinnon também é free agent, mas a gente sabe que vai ter que vir mais um running back, ou mais 2 running backs, para conseguir dar uma mexida, dar uma manutenção no ritmo, na qualidade desse jogo corrido, porque o ataque vai mudar muito, né? Esse cara que estica o campo, ele não vai mais puxar um cornerback, um safety lá para frente e deixar aqui o miolo do campo mais fácil para o Travis Kelce ou para um wide receiver que ninguém está prestando atenção, como era o caso do Mecole Hardman e do DeMarcus Robinson nos últimos anos. Quem é que vai fazer esse papel agora? Eles têm que arranjar um velocista novo no draft, porque na free agency a gente não tem esses nomes disponíveis. Poderia ser o Will Fuller, mas é cercado de preocupações. Para onde é que a gente pode ir com ele nesse cenário? Então, acho que o draft deve ser o caminho mais provável para chegar a esse possível substituto, se o Andy Reid quiser manter essa mesma sistemática de jogo e aproveitando o braço forte e acurado do Mahomes, né? Esqueci alguém? Não, tá certíssimo. E muita gente pensando nessa velocidade já linka o Jameson Williams lá de Alabama para o Kansas City Chiefs. Vamos discutir bastante isso aqui nas nossas lives sobre os rookie drafts. Aí antes de eu passar para o chat, que tem muita coisa bacana, só quero saber do Ruizão se para você o Mahomes continua no top 2 quarterbacks para o Fantasy ou ele deu uma caidinha. Deu uma caidinha. Hoje, na minha projeção, ele vai ter que trabalhar para ficar no top 5. Por quê? Ele não tem um jogo corrido diferenciado no nível daqueles caras que a gente tem visto nos últimos anos. Lamar Jackson, o próprio Josh Allen, o Jalen Hurts, quem mais estou esquecendo? Murray. O Kyler Murray, exatamente. Então, assim, são caras que oferecem um piso muito grande porque eles correm muito com a bola. E eles tomam TDs na red zone também. Ou seja, o Patrick Mahomes ele teria que se converter num desses QBs que correm bastante para que a gente tivesse essa confiança de que ele vai ficar ali no top 5. Porque a gente já sabe muito bem, né? Nossa audiência já sabe muito bem o peso que tem um quarterback que corre 15 a 20, 25% das vezes que o time aciona o jogo corrido. Não é o caso do Mahomes. Ele fica ali na média, né, entre os 10% e os 15% no máximo e não produz tanto. Ele teria que transformar a sua forma de jogar, né? Isso pode acontecer por via de mais pressão dos pass rushers, que chegaram muitos nessa divisão recentemente, né? O Raiders se reforçou, a gente sabe disso. Chargers. O Chargers também trouxe não me lembro agora quem, o Khalil Mack para jogar junto com o Joey Bosa, ou seja, isso pode fazer com que o Patrick Mahomes tenha que fazer mais scramble, só que o time não desenha jogadas para o Mahomes correr, ou seja, o piso dele é reduzido nesse cenário, né? Ele tem ainda aquele teto, mas a gente não tem mais tanta certeza, porque, entre outras coisas, o time vai ter mais dificuldades para vencer o mesmo tanto de jogos que vinha vencendo, de 12 a 14, 15 jogos por temporada. Diante desse cenário, a gente tem que diminuir também as nossas expectativas com relação ao Mahomes marcar 20 ou mais pontos todas as semanas. Exatamente. Ainda tem o Randy Gregory chegando em Denver. Vai ser bem mais complicada a vida do Mahomes e do Kansas City Chiefs nessa divisão. E, nossa, vai ter só confronto maravilhoso toda semana dessa AFC Oeste. Vai ser lindo de assistir. E aí, vamos então para o chat com o Timbó, lembrando do Gabriel Davis, o querido King Naldo que não cai para a Série B. Falando que ele vai surpreender e tirar alguns targets do Diggs. Eu também estou mais animado do que pessimista em relação ao Gabriel Davis. Vamos ver se ele vai roubar tanto volume assim do Diggs. O Álvaro Chimenez, nosso querido assinante, falando que é a melhor live de fantasy com os mestres do BRF Futebol. Muita generosidade sua, Álvaro. Free agency insana, realmente. O Léo Carneiro, nosso insider do Buffalo Bills, lembrando que agora eles têm um novo coordenador ofensivo, né? Que é um pouquinho mais afeto ao jogo corrido. Trouxeram, queira ou não, aí Duke Johnson, né? Um running back a mais. A linha ofensiva também está reforçada. E é o mesmo OC, né? O Offensive Coordinator, coordenador ofensivo da época em que o LeSean McCoy brilhava
correndo com a bola e para o Fantasy ali pelos idos de 2015. Mas ele faz a ressalva que, claro, que são novos tempos, Allen e tal, mas acha que o jogo corrido dos Bills pode ser mais relevante em 2022, o que significa menos targets para o Stefon Diggs. E aí o Bruno Salvador, meu grande amigo também, colega de várias ligas, está perguntando aí, vou passar para o Sergião essa. Quanto ao impacto do Hill em Miami, vocês acham que ele vai puxar a maioria dos targets ou junto com o Edel teria mais chance de chamar a atenção da defesa e sobrar espaço para o Gesicki receber a bola? Então, já analisa essas duas peças aí, o Gesicki e o Edel, para o Bruno, por favor, Sérgio. E também o Hill, né? Mas eu acho que é meio unânime que ele vai ser o líder em targets desse time. Isso que eu ia falar. Eu acho que pagaram muito caro por ele não ser o líder de target. O Jalen Waddle é um jogador que eu gosto, mas ele acaba perdendo valor, porque ele vai ser o wide receiver 2 do time. Para mim, vai ser um wide receiver 2 no Fantasy. Ainda não atualizei o ranking e tal. O Caio já estava até brigando com a gente por isso. Mas eu acho que ele vai ficar aí no top 24, mas não vai ficar tão alto quanto ele estava antes. Eu acho que para mim ele estava no. Acho que ele era o 12 ou 11. Ele perde valor, porque o Tyreek Hill vai consumir muito desses alvos. O Jalen Waddle ele se baseava muito no volume que ele tinha de jogo, né? Tinha jogo que ele tinha 8 recepções, 9. Acho que ele vai perder um pouco por causa disso. O Gesicki, eu acho que ele vai ser bem para o final da fila de alvos do time. O Tua não costumava usar muito ele, quem usava mais foi o Brissett, usou mais, até o Ryan Fitzpatrick, que dava mais passe para ele do que o Tua costuma dar. O Gesicki perde bastante valor. Tem ligas de dinastia, ele é um alvo assim, para compra, na minha opinião, porque se a pessoa estiver desesperada igual eu tô, o valor dele ia ser muito baixo para quem está precisando de tight end. Eu acho que o contrato dele ficou meio longo, né? Então é difícil a gente saber quando que ele vai conseguir se livrar desse time, dessa situação agora, porque acho que ele não vai ter muito volume nesse time, não. Vamos observar. E ele é um cara que basicamente não bloqueia, né? Só recebe bolas. Sim. Vamos ver como é que Ele vai é quase um funcionar, wide receiver, né? até eu acho que eles chegaram a falar que ele recebia a franchise tag, ia ter conversa que ele ia pedir a tag de wide receiver, não de recebedor, de tight end, porque ele não bloqueia, ele tem poucos snaps jogando no meio do campo e tal, mas isso é sempre uma discussão que rola e nunca conseguem. O Jimmy Graham começou com isso e se fudeu. Se ele não conseguiu, quem é que vai conseguir, pô? Também acho, Gesicki. Vamos observar. Eu não sou dos maiores fãs dele. E aí, só para a gente fechar esse corpo de recebedores de Miami, uma coisa que eu ouvi que pode ser interessante para o lado otimista da utilização do Tyreek Hill é lembrar que o Mike McDaniel vem da árvore do Kyle Shanahan, então pode ser que eles tentem implementar um Deebo Samuel anabolizado, se você quiser chamar assim o Tyreek Hill, né? Umas jogadas mais de jet sweep, saindo do backfield, utilizado um pouquinho mais no jogo corrido. Ele já foi pouco, não foi tantas jogadas assim, mas por um tempo do início dele nos Chiefs, ele foi utilizado dessa maneira. Vamos ver se ele vira esse Deebo Samuel do ataque dos Dolphins, também para livrar um pouquinho o Tua. Outra característica de quarterback, é isso que me deixa mais intrigado para saber como que vai ser essa utilização do Tyreek Hill. E falando em San Francisco 49ers, o Adam Campos chegou aqui no chat. Ele é novo, então vamos tratar muito bem nosso novo espectador. Então vou passar para o Ruizão aí para comentar sobre o corpo de recebedores dos Niners. A gente já falou aqui bastante do Deebo Samuel, mas manda a aula aí para o Adam, que manda saudações de Niterói. Grande abraço, viu, Adam? Manda a bala aí, Ruizão. Saudações para Niterói. Quero conhecer um dia. Não conheço muito o Rio de Janeiro, não, mas quero conhecer. Recentemente estive em Paraty e gostei muito. Pena que choveu um dia ou outro, mas enfim, isso fica de assunto para outra live, né? Recebedores de São Francisco. O ataque de São Francisco é muito bom, é muito empolgante de se ver, principalmente quando não tem lesões, né? É sempre um jogo muito animado, com as dinâmicas que o Kyle Shanahan produz, mesmo com a bola parada, né? Motions e tudo aquilo que eu gostaria de ver mais na NFL, inclusive, né? Eu acho que, por falar nisso, acho que lá em Miami, eu espero que o McDaniel use muito o Tyreek Hill em motions, algo que o Andy Reid sabia fazer com ele no Kansas City Chiefs, justamente para ajudar o Tua Tagovailoa a ler melhor as defesas e perceber as situações em que ele pode passar a bola numa situação melhor. Bom,
Como eu já falei mais cedo, o Deebo Samuel, para mim, é um wide receiver top 5, porque o jogo corrido dele acrescenta muito, né? E jogo corrido significa possibilidade de TDs corridos. Então, o Deebo Samuel tem essa polivalência que se traduz em muitos pontos no Fantasy. Ele passou dos 300 pontos PPR ano passado, né, por conta disso, de todo esse dinamismo. Né? Ele não é um wide receiver de 1.500, 1.800 jardas aéreas. Ele é um cara que simplesmente é muito utilizado de diversas formas. Então, ele é obrigatório como um wide receiver 1, pelo menos que se tenha a visão de wide receiver 1 para ele nessa situação por conta do jogo corrido que ele oferece. O Adam colocou aí, mesmo com o Trey Lance, eu acho que não é um problema, sabe? O Kyle Shanahan, ele gosta de trabalhar de formas diferentes com seus jogadores, principalmente com aqueles que têm talento. Ele não tem por que deixar de desenhar jogadas ou de colocar o Deebo Samuel em situações só porque o Trey Lance também corre com a bola. E a gente precisa também responder essa pergunta sobre se o Trey Lance vai jogar ou não. Eu sou daqueles que defende que o Trey Lance já devia estar jogando desde o ano passado, pelo tamanho do investimento que eles fizeram. Caso o Trey Lance entre e jogue esse ano, ele não vai ser o cara das jogadas de corrida desenhadas, como o Lamar Jackson em Baltimore. Eu acho que ele é um cara que tem o potencial de fazer jogadas corridas como o Josh Allen no Buffalo Bills. Isso não impede que o Stephon Diggs e que outros jogadores tenham as suas oportunidades também com a bola na mão. Então, é por isso que eu acredito no Deebo Samuel dessa maneira. George Kittle, para mim, vai ser um tight end top 3. Ele é um dos pouquíssimos tight ends na NFL que tem a oportunidade de passar de 20% de alvos, porque ele é o segundo recebedor do time. A gente não consegue ver o Brandon Ayuk, a gente não consegue ver qualquer outro dos recebedores tendo mais alvos do que o George Kittle nesse ataque. Então, são dois caras obrigatórios para sair nas 3 primeiras rodadas de um draft em qualquer formato hoje em dia, por conta do diferencial que cada um oferece à sua maneira. O George Kittle por um volume absurdo, o Deebo Samuel pelo volume e pela polivalência no jogo corrido. Fora isso, os outros jogadores a gente já tem que observar em rodadas bem mais para baixo. Né? O Brandon Ayuk, por exemplo, ele é um cara que está ali embaixo do radar, que vai ter entre 10% e 15% dos alvos. Então, é aquele cara que você vai pegar no meio de outros 30, 40 jogadores que você não precisa correr para pegar. Né? É uma aposta muito interessante em baseball, mas não para montar o seu time titular, a menos que o seu time titular seja muito grande, tenha 4, 5 recebedores e você tenha investido num QB, num tight end para montar um time diferente, mas muito provavelmente não é o seu caso numa liga redraft normal. Maravilha, hein, Ruizão? Deu a braba aí pro Adam, espero que ele tenha gostado e continue aí assistindo nossas lives. A gente já fez sobre quarterbacks e tight ends, sobre running backs, os impactos da free agency. Ainda vai acontecer muita coisa. A partir aí das próximas semanas a gente vai focar no draft da NFL e ligas Dynasty. Vamos fazer vários mocks aqui, vai ser bem bacana. Fique de olho, hein, Adam? Agora, Sérgio, vamos começar a falar sobre outros recebedores que mudaram de equipe, né? Se o nosso time da Copa do Mundo se deu mal com o Hunter Renfrow, acho que vocês saíram vencedores na nossa disputa interna. Eu, que estava praticamente incrédulo em relação a Allen Robinson, agora os horizontes se abriram, né? O Robert Woods saiu de Los Angeles, ele assume essa vaga, finalmente com um quarterback de verdade, né? O Matthew Stafford, provado, né? A gente tinha esperança com o Justin Fields, mas no ano de calor ele ficou muito abaixo das expectativas, infelizmente. Então, Sérgio, fala aí sobre o panorama do Allen Robinson no Fantasy a partir de agora e já emenda sobre o Amari Cooper, que a gente comentou semana passada, mas sem Deshaun Watson. Agora, o quarterback de Cleveland é bem diferente. Então, fala aí pra gente sobre esses dois jogadores, por favor. O Allen Robinson, eu tinha esperança que ele fosse para um time que ele fosse o wide receiver 1, não vai ser o caso com o Cooper Kupp em Los Angeles, mas talvez seja um dos times que tenha mais capacidade para ter dois bons wide receivers. O Matthew Stafford conseguiu, ele passa muito a bola para touchdown, passou com muitos touchdowns ano passado, passou muito na red zone, né? Então eu acho que o Allen Robinson vai ser um bom wide receiver 2 no Fantasy. Acho que ele vai dar uma ressuscitada. É o melhor QB que ele joga, mas a gente já fala isso. Acho que a gente falou isso ano passado do Justin Fields e já falou isso outras vezes, depois que ele saiu de Blake Bortles, Mitch Trubisky. Então,
isso não é muito uma referência para a gente falar isso, mas eu acho que é o momento que as pessoas que acreditam no Allen Robinson, como eu, o Rui, principalmente o Bretas, agora é o momento que a gente vai colher nossos louros de ter segurado ele nas dinastias. Eu tenho ele, acho que em 2 dinastias, então agora é o momento. Agora era a hora, já passou a hora de comprar ele, agora vai ser segurar e ver o que vai dar. É um contrato longo, eu acho que ele vai... provavelmente ele nunca vai jogar sem o Cooper Kupp no Los Angeles, mas ele vai jogar sempre com o Matthew Stafford, então isso para mim isso é muito bom. Agora, do Amari Cooper, a gente falou, acho que muda tudo do que a gente falou, né, na semana passada, que a gente estava falando do Baker. O Baker não tem passado muita confiança, é um time que corre muito com a bola, mas eu acho que agora, com o Deshaun Watson, fazendo um parêntese, contando que ele joga esse ano, né? A gente não sabe nem se ele vai jogar esse ano, se ele vai jogar a temporada inteira. Então, analisando agora, enquanto ele não está suspenso, que o Deshaun Watson é um dos melhores quarterbacks da liga. Então, o Amari Cooper ganha muito valor, porque ele foi para um time que só tem ele e tem um bom jogo corrido. Então, você não pode abdicar de marcar o resto para marcar só ele. Tem o Njoku também, que pode ajudar um pouco no jogo aéreo. Então, acho que o Amari Cooper ganha bastante valor. Vai brigar para ser um wide receiver 1 para mim. De novo, não fiz meus rankings ainda. Tá muita mudança nessa pré-temporada maluca. Mas eu acho que ele vai baixar, né, Sérgio? Exato. Deixar um tempo. Acho que ele vai ficar ali no top 15 para mim. Ele não é um jogador tão velho, também não é um jogador tão novo. Em dinastia, eu acho que ele não fica tão alto assim, porque tem jogadores que jogaram ano passado que não mostraram tanto valor, mas que eu ainda acredito, como o Devonta Smith, eu acho que ficaria ainda acima dele para mim em dinastia. Mas é um jogador que ganha muito valor, vai dar muita alegria para quem segurou ele, para quem comprou barato quando ele foi para Cleveland, que era a hora, né? Pois é, eu até pensei em fazer esse movimento, só que aí as notícias davam conta que o Deshaun Watson ia para a NFC Sul, que os Browns já estavam fora do páreo, aí eu desisti, só para o dinheiro falar mais alto mais uma vez, a gente ser surpreendido, né? E no final ele realmente foi para Cleveland. E aí, Ruizão, quero emendar contigo as consequências para os recebedores de times que receberam novos quarterbacks também, né? Nessa linha do Deshaun Watson indo para Cleveland, a gente agora tem o Matt Ryan em Indianápolis, o que isso significa, acho que principalmente para o Michael Pittman, né? E também o Jameis Winston aí continuando em New Orleans, quem sabe o Michael Thomas volta, enfim, o panorama aí para os recebedores do Saints. E eu acho que você já deu a letra que não compra totalmente o Marcus Mariota como titular em Atlanta. Eu também acho que é muito provável que eles vão de quarterback ali no top 10 do NFL Draft, mas você já falou um pouquinho do Pitts, mas se você quiser também falar sobre o panorama aí dos recebedores do Atlanta Falcons, fica à vontade, Luizão. Em primeiro lugar, quem é recebedor em Atlanta Falcons? Eu não lembro. Eu também não sei mais. Mentira, eu lembro, mas assim, eu tenho que fazer um esforço mental para lembrar quem são os caras que sobraram lá. Olamide Zaccheaus, aquele cara que de vez em nunca aparecia, pegava um TD de 50 jardas. Quem é esse cara, velho? Enfim, né? Ele é hoje um wide receiver 1, 2, Frank Darby e por aí vai. Seu queridinho foi embora, né? Russell Gage foi embora. Russell Gage foi embora. Gente, a Atlanta inteiro foi embora, velho. Mike Ryan foi embora. O time tá depenado. E a galera quer me convencer de que Marcus Mariota vai ser titular na semana 1, velho. Com o salário que ele ganhou. Nem lembro mais quanto é, mas é salário de backup. Gente, não acreditem em salário de backup, não, pelo amor de Deus. Ele pode até começar na semana 1, mas ele não vai render absolutamente nada. Assim, eu respeito muito ele ter chegado na NFL como um dos 2 principais prospectos lá de 2015, junto com o próprio Jameis Winston, né? E eu defendi o Mariota na época, à frente do Jameis Winston, quebrei a cara, porque o Jameis Winston, ele também lança muita interceptação, mas pelo menos ele lança mais TD também. Enfim, fica registrado aqui esse erro histórico da minha parte, de ter colocado o Mariota na frente. E hoje eu tenho que fazer essa afirmação aqui, que eu não acredito que o Mariota vai ser esse cara que vai comandar o ataque. Né? Ele não vai comandar um ataque, ele vai comandar um garbage, né? Alguma coisa aí. Mas, enfim, fica muito complicada a situação de Atlanta. Quantos jogos a Atlanta vai vencer esse ano? 1, 2, 3? Eu estava discutindo com a galera no Twitter dizendo isso. Eles muito provavelmente garantiram uma pick top 6 para o ano que vem. E se eles forem pior do que eu estou esperando, eles vão garantir uma pick para pegar um QB top
em 2023. Né? Deixa eu só falar. Por isso que eu acho que o Mariota vai ser titular esse ano. Para garantir essa pique top 2, né, velho? Em 2023. Aí faz né? todo sentido. Aí faz todo sentido. Mas beleza. Atlanta encerramos, porque a Atlanta já está encerrada há muito tempo, né? Desde que o Kyle Shanahan fez aquelas maluquices lá no Super Bowl 51. Né? Mas, enfim, o Matt Ryan no Indianapolis Colts, aqui sem querer agradar o Serginho, estamos apenas falando de fatos, isso, Serginho, não é para agradar, não. Ele melhora muito a situação do Michael Pittman. Ele vai ter um piso de wide receiver 2, com certeza, e o resto o tempo dirá. O quanto os Colts vão conseguir de jogos, de scripts negativos / positivos que façam com que o Michael Pittman seja uma opção interessante para além de um wide receiver 2 médio para alto. Por quê? A gente tem que ver o quanto ele vai ser efetivo, participativo na red zone. Tamanho para isso ele tem. Ele é um cara 6'4", 200 não sei quantas libras, não lembro o peso dele, mas enfim, ele tem um corpo, um atleticismo próprio para ser aproveitado na red zone. Né? E junto com o esquema ofensivo do Frank Reich, que não precisa tanto assim de wide receiver, ele pode ser utilizado lá quando chegar a hora. Tem Molly Cox, tem Jonathan Taylor, tem Larry Hines, que recebe passes também. Mas, em todos os times da NFL, o target share vai, em sua maioria, para o wide receiver. Hoje, ele é o wide receiver do time. O Colts tem capital para buscar outro wide receiver no draft? Tem. Mas ele hoje é o cara mais experiente. Eu acho que o Matt Ryan não vai deixar de utilizá-lo, porque o Matt Ryan gosta de jogar com wide receiver. Ele gosta de jogar verticalmente, esticando o campo. E quem é que vai estar correndo essas rotas na maior parte do tempo? Michael Pittman e seus companheiros. Então, acredito nele, no mínimo, para ser um wide receiver 2 muito interessante. O James Winston em New Orleans. O Michael Thomas tem que voltar esse ano. Senão acabou a carreira dele. Ele está aí fazendo uma recuperação de um segundo procedimento no seu tornozelo, mas parece que as perspectivas são positivas. Né? A gente não está ouvindo notícias, porque a gente também não está ouvindo tantas notícias do Robert Woods se recuperando, do Odell Beckham Jr. Isso não dá notícia, não dá muita audiência, só se o cara fosse anunciar aposentadoria agora. Mas não é o caso. O James Winston está trabalhando, acho que o Michael Thomas também está trabalhando para se recuperar nesse sentido, senão o New Orleans já teria colocado o Thomas na trade block. Então, ele voltando, ele vai ser um desses caras com mais de 20% de target share, vai ser o wide receiver 1. O wide receiver 1 para fantasy, não necessariamente, porque o New Orleans Saints também vai ter aquela dificuldade de produzir mais jogos, mais jardas. E o Michael Thomas, ele é um cara de 20 a 20, né? Da linha de 20 da defesa até a linha de 20 do ataque, ele produz muito com recepções, com jardas, possivelmente com TD, só que aí ele já começa a concorrer com Alvin Kamara, com Adam Trautmann, que já está, se não me engano, chegando no seu terceiro ano como tá indo do time, o Joan Johnson, né? Aquele taende aleatório que a gente não sabe de onde veio, mas que sempre rouba TD de alguém. Mas, assim, é o jogador mais confiável desse time nesse momento, que a gente não viu jogar no ano passado. Quer dizer, o Kamara é o mais confiável, ele é o segundo mais confiável, mas eu acredito que ele volta e deve ter um valor interessante. E o James Winston vai ser aquele cara para brigar na sua liga Superflex, ou para ser o cara na sua waiver wire num confronto muito bom, ou que ele precise ser muito acionado num script negativo para correr atrás do placar e, de repente, produzir pontos, né? Principalmente se a liga não punir tanto com interceptação quanto com TD. Numa liga tradicional, são 4 pontos para TD, 2 para interceptações. Se ele ficar ali equilibrado, vai sobrar alguma coisinha, mas o tanto de jarda que ele passa numa partida. Mas é isso, acho que o Michael Thomas, ele está ali brigando para ser o wide receiver 2, porque para o wide receiver 1 já tem muito nome bom brigando por isso, a AFC West que o diga, com o Davante Adams e companhia, né? Mas eu acho que ele ainda vai ser um nome bom e um nome que vai sair barato nos drafts, porque ele está sendo muito esquecido nos últimos anos por conta do número de jogos que ele perdeu, mas vai ser um ativo muito interessante, sobretudo em ligas PPR, para ser o seu wide receiver 2/3, que vai garantir sempre um piso alto de pontos. Boa, e aí, o Timbó já está perguntando para você arrematar, Ruizão, onde você encaixaria o James Winston
no ranking de quarterbacks aí, pensando em Superflex? Ele fica no top 24? Como é que você acha? Cara, no top 24 eu não garanto, por dois motivos. Os confrontos de New Orleans, né, e o tanto de jogos que eles podem ganhar. E dois, o Taysom Hill ainda está no elenco. O que é que isso significa? Tirar snaps do Jameis Winston. Nem sempre nos snaps que o Taysom Hill entrar, ele vai fazer aquela função de recebedor, de tight end, de segundo running back, e por aí vai. Ele vai tomar alguns snaps de QB do Jameis Winston também, e isso acaba tirando um pouquinho do potencial do Jameis Winston. Então, ele, para mim, hoje briga para conseguir chegar no top 24, só que para mim hoje ele está ali entre 25 e 30. Boa. E uma questão aqui que o Júnior traz, só para ficar de curiosidade, está falando que o Ruizão não quis vender a Mari Cooper, né? Bora negociar. E aí um ensinamento perfeito que o Sérgio mandou hoje no nosso grupo de WhatsApp, que as melhores trocas são aquelas que a gente não faz. Eu estive à beira de trocar Darnell Mooney e Michael Pittman por Jalen Waddle antes da notícia de hoje com o Júnior. Isso foi há uns 3 dias atrás, mas a gente ficou ali no limiar. O Júnior que não aceitou, eu acho que se ele tivesse falado vamos, eu teria cedido aí, ainda bem que não aconteceu. Então, Sérgio, você sempre esteve certo. Foi visão ao longo alcance. Agora, eu queria que o Sérgio comentasse outros 2 recebedores de uma notícia que a essa altura já parece da antiguidade, mas o Russell Wilson é o novo quarterback do Denver Broncos, e eu acho que a gente tem que repercutir o que significa para o Fantasy, para Cortland Sutton e Jerry Jeudy. Então, Sérgio, manda a bala aí, onde é que você encaixa eles no top 15, 24, 30, enfim, quem você gosta mais dos dois? E eu acho que é um claro upgrade para ambos, né? Em Dynasty, eu acho que eu vou ser o que vai estar mais alto. Eu acho que o Jerry Jeudy é quase um top 5 para mim. Eu já olhei aqui. Eu não vi os rankings, mas eu já tinha falado que se ele tivesse um QB bom, para mim, ele ia brigar por isso. E acho que ano que vem ele vai estar... Eu já falei isso do Sid Lamb. Eu acho que o Jerry Jeudy ele vai estar no Tier 1 depois dessa temporada, junto com Justin Jefferson e Ja'Marr Chase. Até porque ele também começa com J, eu acho que é o pré-requisito para estar nesse tier. Eu gosto muito do Jerry Jeudy. Eu gosto muito, muito mesmo. Estou tentando comprar ele em algumas ligas. Cara, eu sou apaixonado pelo Jerry Jeudy desde o período que ele foi draftado, mas quando ele foi para Denver, para mim, naquele dia, acabou a paixão praticamente, porque era jogar contra o Locke e a evolução do Locke foi Ted Bridgewater. Então a situação ia muito ruim. Mas eu acho que ele vai encaixar bem com o Russell Wilson. Eu acho que esse ataque do Denver vai mudar muito da água por vinho, assim, porque o Russell Wilson é um dos QBs, para mim, melhores da liga. Jogava num ataque que era totalmente retrógrado, que meio que jogava... Ele botava algemas para ele jogar, tipo, atrapalhava de tudo quanto era forma. Ele tá passando muito bem a bola, então vamos botar o Rashad Penny e o Chris Carson para correr com a bola, porque senão a gente vai acabar ganhando o jogo. Imagina se isso continuar acontecendo. Então eu acho que são treinadores novos, mas eu acho que isso ajuda por serem mentes novas. Então, eu acho que o ataque vai evoluir muito. Por isso que o Cortland Sutton também vai brigar para ser o top 24, talvez top 20. É um jogador que é muito bom, né, em bolas disputadas, né, naquelas bolas 50-50. O Russell Wilson não tem medo de arriscar nesse esquema. Eu acho que esse ataque vai ser sensacional. Tem o Javonte Williams, que hoje, né, a gente está fazendo... dar um spoiler, né? A gente tá fazendo um best ball e eu esqueci do Javonte Williams, que eu tava fazendo draft no trabalho e tal, eu não dá muito para olhar, eu olhei rapidinho na lista dos próximos, eu acho que ele tava bem mais abaixo, que eu acabei pegando o DeAndre Swift, e para esse ano, best ball em redraft, eu acho que o Javonte Williams vai brigar para ser o melhor running back da temporada, vai brigar lá com o Jonathan Taylor, com o Harry, para vocês, né? Para mim não tanto, mas tem outros nomes, o Austin Eckler, que é outro que eu gosto muito para esse ano. Eu acho que o Javonte Williams vai estar lá. Esse ataque vai ser sensacional para mim. Os dois, quem puder comprar, compre, porque a tendência de crescimento é absurda. Boa. Falando nesse spoiler, né? Se der tempo aí no final da live, a gente coloca na tela o board, por enquanto. A gente está ali por volta do 3º, 4º round. Dessa vez está bem mais lento do que das últimas vezes, né? Não sei o que está acontecendo. O pessoal está mais ocupado. Acho que já passou o carnaval, então o ano começou, né?
pessoal tá ocupado e tá esperando notícia bombástica que sai em 5 minutos, né? Até por isso, vocês dois, salvo engano, foram quem o Tyreek Hill, eu e o Rui pegamos o Tyreek Hill, 2 minutos depois ele foi trocado. Exato, os dois pegaram ali no comecinho do segundo round e depois se arrependeram instantaneamente, mas essa é a loucura dessa free agency. A gente vai repercutir todo esse novo ADP, a gente vai fazer essas best balls que servem como mock drafts para medir a variância aí de onde cada jogador é draftado mês a mês, então acompanhe as nossas redes sociais. O Ruizão tá dando show no design gráfico ali, vai ficar linda a nossa imagem com essas informações aí de average draft position, né? Você que não está familiarizado com a sigla, a posição que o jogador sai do board ali no draft do Fantasy, em média, a gente vai atualizar mês a mês, e isso vai ter mudança muito significativa, principalmente nessa época do ano, depois do draft da NFL também muita coisa vai mudar, então é bem interessante acompanhar toda essa movimentação das posições dos jogadores. E o Adam está perguntando aí quantas horas para escolher, a gente faz o slow draft ali, 4 horas por escolha, porque, né, a galera, por mais que seja aficionada no assunto, tem outras coisas para fazer. Eu, por exemplo, agora voltei a trabalhar presencialmente, infelizmente estou com muito menos tempo aí, o home office me proporcionava, mas a paixão pelo fantasy nunca diminui. Agora, para a gente finalizar aí os wide receivers que mudaram de time, vou passar para o Ruizão, para ele comentar, acho que um pouquinho mais aprofundadamente sobre o Robert Woods, agora em Tennessee. E você já emenda também um dos contratos mais caros dessa free agency, talvez o mais surpreendente do lado negativo, eu acho, né? A gente pode falar que talvez seja a pior contratação da free agency, que é o Christian Kirk, lá em Jacksonville. Mas como o contrato não entra em campo, para o Fantasy, eu quero saber qual a sua opinião aí, se o Kirk pode ser um top 24 em 2022, para justificar também, né, com uma target share, esse dinheirão todo que ele vai ganhar. Então, comenta esses dois nomes aí pra gente, Ruizão. E se você também quiser falar um pouquinho sobre o Russell Gage, de Destino Novo, porque não tem melhor pessoa para falar sobre esse jogador do que você. Manda bala aí, Ruizão. Esses dois eu já adianto que ficam ali brigando para ser o wide receiver 3 ao final da temporada. Isso não significa que eles vão ter só semanas de wide receiver 3, né? Porque o Christian Kirk e o Russell Gage, eles vão ser importantes numa semana ou em outra, dependendo do confronto, né? Isso é importante de frisar. Não é porque a gente ranqueia um cara mais para baixo que ele vai sempre estar lá embaixo, mas a gente tem uma variação maior, a gente tem um intervalo de possibilidades mais variado para esses jogadores. O Christian Kirk, ele resetou o mercado de wide receivers, né, colocando 20 milhões por ano para um wide receiver aleatório, e isso acabou gerando outros contratos que a gente viu aí, né? Por exemplo, o Mike Williams, ele também está ganhando nessa mesma faixa, só que entre os dois, quem é o mais talentoso? Para mim é o Mike Williams, e tem uma diferença entre os dois. E aí o DJ Moore saiu uma barganha gigantesca, porque ele está ganhando a mesma coisa, e tem mais talento que esses outros dois. Só que, beleza, que escassez de mercado é essa que qualquer wide receiver ganha 20 milhões por ano? Aí todo mundo sorriu, aí o Tyreek Hill forçou troca, aí o Davante Adams forçou troca, porque eles não se acham um Christian Kirk para ganhar 20 milhões por ano. E é o que estava no contrato deles até essas movimentações recentes acontecerem. Enfim, por isso que está essa bagunça toda, né? O Christian Kirk, ele abriu aquela linha na timeline do multiverso da Marvel, né? E o bicho pegou, velho. E agora não tem mais volta, né? Não tem como desfazer isso daí, porque as joias do infinito já foram, né? Mas chega de nerdice e vamos se até a fantasy futebol. Essas merdas... Não, enquanto isso, o Cooper Kupp tá ganhando 15 milhões por ano, só para deixar claro. Não, essas merdas são foda, porque afetam os times que não fazem merda, né? Porque um time vai e gasta 20 milhões no Christian Kirk e todo mundo tá achando que merece isso. Pois é. A culpa é de Bill Belichick, que ele pagou 14 no Nelson Agholor, pagou 10 no Kendrick Bourne e tal. Não, né? Eu lembro também. As maluquices a gente lembra tudo, velho. A gente lembra dessas maluquices todas. Enfim, são dois candidatos aí ao wide receiver 3, só que brigando com um monte de gente, velho. Para mim, Terry McLaurin e outros nomes grandes
estão aí nesse bolo, entendeu? Porque, assim, vai ser muito alvo para muita gente. E essas movimentações que aconteceram acabaram levando outros caras que estavam nesse bolo para outro patamar. Como a gente falou agora há pouco, de Cortland Sutton, Jerry Jeudy. Eles subiram um pouquinho e deixaram essa galera lá embaixo se matando pelas nossas escolhas de draft ali do quinto round para baixo. E vai ser complicado a gente fazer essas escolhas. Vai diminuir também, eu acho, a nossa chance de errar nesse sentido, né? Do quinto round para frente, a gente começa a fazer as nossas apostas. Ainda é round para escolher titular? É. Mas aí a gente já tem um pouco mais de liberdade para escolher. Eu acho que o Russell Gage vai melhor. Eu acho que o Christian Kirk vai melhor. Mas a gente até tem que analisar o cenário de cada time. O Russell Gage, por exemplo, ele vai para um time vencedor, mas ele vai estar ali esquentando o banco, digamos assim, para a hora que o Chris Godwin chegar. Ele provavelmente vai perder o começo da temporada, mas logo depois ele vai se juntar com o Mike Evans, possivelmente vai se juntar com o Rob Gronkowski, deve jogar mais um ano com o Tom Brady, ele ainda tem idade para isso, ele está ali na mesma faixa de idade. Acho que ele é um pouco mais velho do que o Travis Kelce, por exemplo, né? Mas eu acho que ele ainda tem um gásinho aí para jogar com o Tom Brady, até porque ele não é o principal cara. Então, assim, tem gente muito boa, o Gronk dá para jogar tranquilamente, enquanto ele tiver gás para fazer isso. Desculpa te interromper, mas só para a gente não perder esse fio da meada, que eu esqueci de te perguntar na hora que a gente falou do Mahomes, né? Ali no ranqueamento dos quarterbacks. Você que concorda mais comigo, que acha que o Mahomes sofreu uma queda um pouquinho mais vertiginosa agora sem o Hill e com poucas armas, o Brady com todas essas armas agora com mais Russell Gage, quem você acha que vai melhor em 2022 para o Fantasy, Brady ou Mahomes? O Brady, ele para mim hoje é o QB2, por conta daquilo que eu já falei. Quantos jogos Tampa Bay deve vencer esse ano? Eu estou apostando que eles vão vencer nessa divisão quase todos, entendeu? Eles estão assim numa divisão muito fácil, então eles praticamente se garantem um 6-0 dentro da divisão, um piso de 6 vitórias. Da firma ele está no trade block, estou esperando ofertas. Opa, qualquer segunda rodada aí é nós, né? Um QB velho, 44 anos, né? Aquele negocinho. Mas enfim, deixa eu lembrar aqui os confrontos do Tampa Bay. Eles vão pegar a AFC North, a AFC Norte esse ano. Então, assim, Pittsburgh Steelers está querendo fazer uma reconstrução. O Cincinnati Bengals é um time bom, mas eu acho que não bate Tampa Bay com todos esses talentos. A gente tem o Baltimore Ravens, é um time muito bom também, pode fazer frente, mas eu não garanto. Eu colocaria o Tampa Bay como favorito nessa partida. E o Cleveland Browns, com o Deshaun Watson e algumas mudanças aí, também acho que não é muito interessante, não, porque a defesa tem nomes interessantes, mas eu acho que o ataque do Tampa Bay ainda consegue sobrepujar. Então, você soma 6 jogos dentro da divisão, mais 4 aqui, 10. Os outros confrontos que tenham uns gatos pingados ali, acho que eles conseguem ganhar de todo mundo, praticamente, nesse calendário desse ano 2022. Com tantas vitórias, Tom Brady vai passar o tempo todo para 300 jardas, para 2 ou 3 TDs. Então, assim, o piso e o teto dele são muito grandes. Por isso que hoje ele é o meu QB2, simplesmente por conta dos vários resultados positivos que ele pode colocar. Esse meu otimismo é baseado nisso, nas circunstâncias que eu vejo que o Tampa Bay pode oferecer para Tom Brady mais uma vez nessa temporada de 2022. E com relação aos wide receivers que a gente falou, eu acho que tem muita gente ali talentosa, mas que não era para ganhar tantos milhões assim, brigando aí para ser wide receiver 3/4. Boa. E então eu vou passar para o Sergião o Robert Woods. Comparando, vai com o Allen Robinson, que substituiu ele lá nos Rams. Quem você gosta mais para o Fantasy, agora que o Woods saiu de um ataque com características bem diferentes das que ele vai achar agora nos Titans, né? Faz essa comparação e aí fala um pouquinho especificamente sobre o Woods lá em Tennessee, Sergião. Cara, eu acho que, assim, em termos de fantasy, não há nem comparação, para falar a verdade. O Allen Robinson, ele vai para... Os dois vão ser o wide receiver 2 do time, só que um com um ataque super poderoso e que passa muita bola, o outro que faz de tudo para não passar a bola. A gente sabe, o Derrick Henry vai voltar esse ano, vai voltar, então, todo aquele esquema de ficar correndo com a bola 30 vezes e passar a bola 15, se Deus quiser, tirar a bola do Ryan Tannehill, que ele já nos custou uma vitória no playoff. O Robert Woods ainda tem um agravante da lesão dele, que ele traz desse ano. Ainda até perguntaram para ele hoje qual é o cronograma de volta. Ele falou que me falaram para não dizer sobre cronogramas aqui. Então, a gente nem sabe quando ele vai voltar, se vai voltar.
E eu acho que o Mike Vrabel é um excelente treinador, mas ele não tem um ataque tão criativo assim para você conseguir usar o Robert Woods como o Rams usava, que ele corria com a bola e fazia altas piruetas. Então, eu acho que o Robert Woods ele perde valor indo para o Rams, para o Tennessee Titans. Acho que ele ganha uma chance de ganhar a divisão. O time é o melhor dos quatro. Depois que o Jacksonville fez tanta cagada na free agent que ele era o time que ia ganhar para mim, já perdeu esse posto. Então, assim, eu acho que o Robert Woods vai ser um wide receiver 2, 3 nessa temporada. O Allen Robinson eu já espero bem mais dele. Ah, Sérgio, eu te conheço. Você não quer falar os Colts agora com o Matt Ryan, com o quarterback de Não, verdade, só para não fazer a zica, né? Mas tudo bem, é justíssimo, é justíssimo. Mas confia no seu Coltão que vai ganhar essa divisão. não o Rui que falou do Colts, mas eu não sei se o Matt Ryan vai trazer tanta evolução assim quanto dos últimos 2 anos, se comparado com o que foi, não. Então, eu prefiro esperar. Ruizão, vai, fala para ele que vai dar Colts, é ou não é? Vai ser bom, vai ser tranquilo. Eles vão ganhar a divisão se o Colts sumir. Ou se o Titan sumir. Se o Titans sumir. Eu também acho que o Titans ainda é favorito, com alguma margem, mas queria dar uma esperança para o meu amigo. Bom, vou passar mais alguns nomes aí que movimentaram a Free Agency, depois, se vocês quiserem comentar sobre um ou mais deles, fiquem à vontade. Depois eu quero passar para as apostas daqueles que ainda não fecharam o contrato, né? Quais os destinos que eles terão, quem vocês acham aí que vai assinar com eles, para a gente já fechar a live dos wide receivers. Então, temos o Cedric Wilson saindo de Dallas, mais um recebedor que sai dos Cowboys. Ele assinou com o Miami Dolphins, que foi um time que se movimentou muito nessa free agency. Também do lado defensivo, contratou nomes interessantes também para a linha ofensiva. Vamos ver o que vai dar, se o Tua finalmente vai comparecer ali e os Dolphins vão virar um contender nessa conferência tão cheia de talento que é a AFC. Temos também o Zay Jones, né, ex-Las Vegas Raiders, indo para o Jacksonville Jaguars. O James Washington chegando em Dallas, né, para suprir aí. Você que não viu, ele saiu de Pittsburgh e foi lá para os Cowboys. O Jameson Crowder, a gente já comentou um pouquinho, né, saiu dos Jets e foi para o Buffalo Bills, rival de divisão. E o Juju Smith-Schuster, que também a gente já falou consideravelmente na hora que reverberou aí a nova troca do Tyreek Hill. Ele é hoje o wide receiver 1 do Kansas City Chiefs. Pelo menos TikTok ele sabe fazer, então ele vai se dar bem com a família do Patrick Mahomes, né? Com Jackson Mahomes, aquele irmão nem um pouco simpático do camisa 15 do Kansas City Chiefs. E aí alguns wide receivers que foram pagos, mas continuaram nos mesmos times, mas novos contratos significam confiança das equipes neles, o que pode reverberar para o Fantasy, né, em forma de targets e pontos, que é o DJ Moore, que o Ruizão já falou lá nos Panthers, 3 anos, 61 milhões de dólares. O Chris Godwin, mesmo machucado aí, ganhou a confiança do Tampa Bay Buccaneers, contrato de 3 anos, 60 milhões de dólares. O Michael Gallup agora assume definitivamente a condição de wide receiver 2 do Dallas Cowboys com um contrato de 5 anos, 62 milhões, agora que o Amari Cooper saiu. E o Mike Williams, na mesma toada, quem sabe aí superando o Keenan Allen, o que eu não sei se vai acontecer já em 2022, mas pela diferença de idade lá nos Chargers, ele assinou um contrato de 3 anos e 60 milhões também. Vocês querem comentar especificamente sobre algum desses nomes ou podemos partir para as apostas aí de quem ainda está sem time? Cara, eu acho que são nomes assim, carregados de dúvidas, né? A maioria desses aí. Eu acho que o Mike Williams, você frisou bem a questão de se ele pode passar o Keenan Allen ou não. Existe sim essa possibilidade, né? Os jogadores sempre ficam mais velhos, não mais novos. O Keenan Allen tem muito talento ainda, mas eu acho que esse sinal de confiança do time mostra que o Mike Williams tem essa possibilidade de virar esse alvo principal. Ele já mostrou muita eficiência, né, com números muito similares ao do Keenan Allen, por exemplo, e a juventude dele acaba pesando a favor e pode fazer com que ele chegue na frente, eventualmente. Todos os outros aí são carregados de muitas dúvidas, inclusive o próprio Juju na discussão que a gente já fez aqui. Ele, no momento, é o wide receiver 1. A situação é favorável para ele, mas eu acredito que existe espaço para chegar um talento muito grande do draft para ser esse wide receiver 1 ou permitir que o Juju seja esse wide receiver 1 esse ano e já tome a frente em 2023. E aí, Sérgio? Só queria escrever minha carta de repulsa à renovação do DJ Moore, que a gente espera que ele
consiga mostrar alguma coisa. Ele é bom pra caramba, mas ele fica. Quem vai ser o QB dele esse ano de novo? O Sam Darnold? Pô, eu acho que ele é o Allen Robinson da nova geração, né? Que ele só joga com um QB horrível. Vamos ver o que eles vão fazer no draft. Talvez. A escolha deles eu acho que é antes da do Falcons, não é? Não, é depois, né? É depois. Vamos Salvo ver se engano. eles vão pegar o Malik Willis ou algum dos outros QBs para ver se melhora, mas Sam Darnold de novo vai ser complicado. Não, talvez seja antes, hein? Deixa eu conferir aqui. Aqui, já vamos lá. Carolina Panthers na 6 e Atlanta Falcons na 8. É isso aí. Eu achava que era o contrário, mas os Panthers têm essa vantagem. Vamos ver aí. Malik Willis. Não sei se vai passar da 2 no Detroit Lions, hein? Não sei não. Mas isso aí é papo para as lives de draft, de Dynasty. A gente vai comentar bastante aí esses destinos e o que isso significa. E falando em Panthers, né? Na última live que eu fiz, né, quando a gente falou dos quarterbacks e tight ends, né, Sérgio, a gente estava junto, palpites furados de que o Deshaun Watson iria para o Carolina Panthers, mas agora, como a gente não desiste, né, a gente é brasileiro, não desiste nunca, a gente vai dar os palpites sobre os recebedores que ainda estão sem times, quais serão as equipes com quem eles assinarão. Então, vou passar 2 para cada e depois eu faço a minha aposta furada aí sobre um ou dois últimos nomes. Então, Ruizão, Odell Beckham Jr., que talvez seja o recebedor tecnicamente melhor disponível hoje, né? Ainda não renovou com os Los Angeles Rams, e o Jarvis Landry, que também segue sem destino depois que o Cleveland Browns liberou o jogador, mas agora com o Deshaun Watson talvez ele queira ficar. O Odell Beckham Jr. também já foi jogador do Cleveland Browns e deixou no ar que agora eu posso voltar aí, porque agora vocês têm um quarterback mais talentoso, mas enfim, quais são as apostas aí de destino para esses dois jogadores, Ruizão? Bom, como o jogador pode cair em qualquer lugar, a gente não pode analisar muito situação, né? Dizer, por exemplo, que o OBJ ele é muito bom, ele só vai cair num time que esteja pronto para encarar os playoffs e brigar por um Super Bowl. Então, qualquer time serve, mas a gente tem aí alguns buracos para preencher em termos de recebedores nesse ano de 2022. Por exemplo, o Chicago Bears, eles não têm um wide receiver 1 certo. Eles têm, assim, uma espécie de candidato, né, no Darnell Mooney, mas eu acho que ele é mais complementar do que o wide receiver alfa, digamos assim. Então, o OBJ chegaria muito bem para complementar e ajudar um Justin Fields que precisa de talentos para melhorar nesse seu segundo ano. Eu acho que é essencial investir no Justin Fields para que ele tenha opções para quem passar a bola. Senão ele vai correr pela vida dele o tempo todo, como o Josh Allen antes do seu ano de breakout, né, na sua terceira temporada. Então acho que o OBJ seria um dos nomes que cairia muito bem por lá. O Jarvis Landry ele se encaixa bem em várias situações. Eu acho que no Bears já não seria muito interessante. Eu acho que o Packers se mostra como um dos principais lugares para ele participar também. Mas a gente tem outros times aí que poderiam aproveitar o talento dele justamente por viver uma escassez de recebedores, né? O Atlanta Falcons hoje não tem recebedores. O Washington Commanders precisa de gente além do Terry McLaurin. A gente já viu que os outros nomes de lá são muito aleatórios, eles não adicionam muito ao jogo aéreo e o Carson Wentz precisa de mais alvos do que o Terry McLaurin, do que os passes para o Antonio Gibson, para o J.J. McKissick. O Logan Thomas a gente vai ver como é que ele vai voltar esse ano, porque perdeu o ano passado por lesão. Mas, enfim, nenhum time sobrevive com um wide receiver só. Vide o Packers quando chega nos playoffs, né? Mas isso é assunto para outro dia. Enfim, eu acho que o Jarvis Landry não iria para o Chiefs, por exemplo, que está aí precisando suprir agora essa falta do Tyreek Hill, então ele não cairia muito bem, porque o Juju ele pode fazer essa função de recebedor de posse, ele já cumpre muito bem essa função. E, por fim, o Pittsburgh Steelers talvez poderia ser um destino também para o Jarvis Landry, para ser um complementar ali num conjunto de 3 recebedores, junto com o Deontay Johnson e o Chase Claypool. Não sei se os Steelers gostariam de investir tanto num terceiro recebedor a esse nível, mas
a demanda existe e acho que ele poderia cair lá, mas acho que ele tem mais chance nos primeiros times que eu falei, o Falcons, o Packers e o Washington Commanders. Boa, eu vou postando bem na sua linha também, Ruizão, especialmente sobre o Landry, mas vamos ver também, porque ele faz parte do time do Brasil, está lá no nosso elenco, atual campeão da Copa do Mundo Dynasty. Agora, Sergião, quero que você fale as suas apostas de destino para 2 velocistas, que a gente já comentou um pouquinho aí, que podem, quiçá, ser a reposição genérica do Tyreek Hill lá em Kansas City, ou se você acha que outro destino abrigará Marquez Valdes-Scantling, o famoso MVS, e o Will Fuller, né, que luta para ficar saudável, mas quando está em campo é um cara que estica bastante o campo. Quem você acha que vai abrigar esses 2 jogadores aí, Sérgio? Acho que o MVS vai ficar em Green Bay. O Green Bay vai conseguir renovar com ele para ser o wide receiver 2 do time e eles vão draftar alguém. E o Will Fuller, eu acho que vai... Pensei no Kansas City, mas vou botar o Cleveland Browns para ele se reencontrar com o Deshaun Watson. Acho que o Deshaun Watson vai fazer esse pedido. Acho que o BJ não vai querer ir para o Cleveland porque ele vai querer receber mais dinheiro. E o Jarvis Landry, eu também acho que tem outros lugares. Então, acho que o Will Fuller é que vai entrar aí no Cleveland. Boa, eu também aposto firme no Will Fuller lá nos Browns, mas tudo pode acontecer. E o MVS eu acho que agora tá sorrindo daqui para aqui, porque eu acho que é um cara super estimado pela NFL. Para o Fantasy ele nunca mostrou que veio, mas eu acho que ele vai ganhar mais do que deveria aí na vida real. Vamos ver quem leva aí, se os Packers ou os Chiefs. Eu acho que um dos 2 também vai ficar com ele. E aí, na lista aqui da nossa pauta, sobraram 2 veteranos. Um deles que eu acho muito mais certo de que jogue na próxima temporada, por mais que eu não sei se ele deveria se aposentar. Quem sou eu para falar que o Julio Jones deveria se aposentar? Mas é um cara que, infelizmente, vem lidando muito com muitas lesões musculares, né? Principalmente no posterior da coxa ali. Mas eu acho que ele vai querer jogar mais 1 ou 2 anos. E eu não sei se ele vai querer se reencontrar com o ex-time ou com o Matt Ryan, ou com o ex-quarterback. Para mim, acho que são os 2 destinos mais prováveis, aí Atlanta ou Indianapolis. Se eu tivesse que apostar, eu acho que ele iria para os Colts, encontrar o Matt Ryan e tentar se vingar aí do Tennessee Titans, que dispensou ele depois de apenas 1 ano. E aí, o wild card de sempre, né? O Coringa da NFL, Antonio Brown. Vocês acham que ainda tem chance dele voltar a vestir uma camisa de um time da NFL? Eu acho que ele não deveria, já faz tempo, só que, infelizmente, né, agora falando um pouquinho mais sério, quando a gente vê Deshaun Watson com todas essas dúvidas extra-campo em torno dele, ainda assim ganhando o maior contrato garantido da história da liga, o Tyreek Hill, que a gente sabe que tem um histórico não muito favorável de agressão contra o próprio filho, e ele vai e é trocado por todas as picks e mais algumas, e assina o maior contrato da história de um wide receiver. Diante de tudo isso, eu acho que ali no meio da temporada, que os times, nesse pega para capar aí, alguém vai acabar recorrendo ao Antonio Brown, infelizmente, depois de todas as pataquadas que ele já fez, mas neste momento não tem como palpitar. Eu acho que para o início da temporada ele vai seguir sem time, mas quiçá ali no meio da temporada, o próprio Tampa Bay ali, pela relação dele com o Brady, ou o próprio Cleveland Browns, com quem ele já quis cavar uma vaga aí pelas redes sociais, pode assinar. Mas, enfim, vocês acham que o Antonio Brown ainda joga pelo NFL ou eu estou viajando aqui? Ainda tem franquia bagunçada, velho. Tem Miami, tem Washington, são times de donos malucos. Eu acho que ele ainda tem chance nesses lugares aí. Os outros times, né, eles estão caminhando a passos curtos para serem um pouco mais sérios, né? E identificarem e manterem longe esse maluco. Mas eu acho que o Miami Dolphins, pelo que mostrou recentemente, né? Pelos exemplos que mostrou, e o Washington também, pelo histórico, são 2 lugares que podem recebê-lo, né? Podem colocar auspício lá na porta do estádio. Pois é. E aí, Sérgio, você acha que o Antonio Brown ainda tem chance? Não, acho que ele não vai ter chance, não, pelo que ele fez no último jogo, lá foi jogando o time, a camisa do time para a torcida, tirando a roupa. Eu acho que os times da NFL, os donos da NFL, né, eles não se importam muito com o que você faz com as mulheres fora do campo, com as pessoas da sua família fora do campo.
mas você tem que respeitar ali o ambiente de futebol. Eu acho que é isso que ele acabou não fazendo e eu acho que é por isso que ele não vai mais jogar. É por isso. Se você se ajoelhar no hino, você é banido da NFL. Exatamente, essa desproporcionalidade absurda, né, entre o sagrado vestiário dentro de campo e o fora de campo, a vida real, né? Acho que os donos fecham os olhos totalmente e é algo preocupante. Vamos ver se nas próximas gerações isso muda, mas o otimismo a curto prazo não é dos maiores, né? Bom, vou pedir o destaque final dos meus amigos, mais uma live maravilhosa aí sobre Free Agency que a gente fez para fechar todas as posições, né? A gente ainda vai repercutir algumas notícias, está todo mundo muito preocupado com o que o Melvin Gordon vai decidir da vida, pelo menos eu quero que ele libere totalmente de Javonte Williams, esse hype maravilhoso, que eu tô junto com o Serjão, talvez eu esteja ainda mais animado aí, mas se o Melvin Gordon não ficar em Denver, facilita bastante, e a gente vai repercutir tudo isso nas nossas próximas lives. Fiquem de olho nas redes sociais para o anúncio da data e horário, porque o assunto draft vai bombar a partir de agora e a gente vai falar muito sobre Dynasty. Então, Ruizão, deixa aí seu salve final para a galera. Muito obrigado pela presença e pelas aulas de análise, como sempre, meu grande patrão aqui do BRFF. Quero ser patrão um dia mesmo, pagar seu salário e tudo aqui pelo BRFF. É nosso sonho de consumo. Mas, enfim, meu destaque final vai ser um agradecimento aí aos nossos colegas de drafts, das Best Ball, por deixarem o Leonard Fournette passar. Então, é muito bom contar com um running back 2 desse calibre. No caso, running back 1, lá em uma das outras, né, que foi o meu primeiro running back. Muito obrigado. E não esqueçam do Allen Robinson, né? Ele tem, assim, muitas oportunidades ali no Los Angeles Rams, porque o time vai marcar muitos TDs, e não vão todos só para o Cooper Kupp. A gente não sabe ainda como vai ser a situação do backfield, mas uma coisa é certa, o Matthew Stafford é um QB muito bom e vai achar o Allen Robinson em muitas situações. Então, não durma no draft com esse cara, com o ADP lá embaixo. Ele é um valor muito interessante. Um abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Boa, Ruizão. Agora, Sergião, muito obrigado ao nosso futuro papai. Logo mais, estamos todos muito animados aí com essa novidade. Então, mesmo assim, ele comparece aqui sempre nas lives com toda a simpatia de sempre. Então, Sergião, é sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado pela presença. Deixa o salve final aí para a galera. Meu salve final vai para Chicago Bears, que graças a Deus me livrou o Philadelphia Eagles, desculpa, aquela íngua do Zach Pascal. Não precisarei mais vê-lo correndo rotas e dropando ou fumbles bizarros. Então, muito obrigado. Sou torcedor do Eagles ano que vem. Esse ano aí. Aí sim, Sérgio. Deixa o meu Chicago Bears para eu sofrer, que ainda vai demorar muito para a gente engrenar. Mas é que o Bears levou outro jogador que me irritava muito, que era o Al-Qadim Muhammad, que não botavam nenhum dos calouros para jogar por causa dessa bosta também. Mas esse me irritava menos do que o Zach. Não, e tem que deixar registrado que os Bears foram os responsáveis pelo maior desfalque, sem dúvida, que vai ser sentido pelo Patrick Mahomes. Nosso querido Byron Pringles, Batata Pringles, agora veste ali o laranja e azul marinho de Chicago. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. A gente até esqueceu, a gente analisou o corpo de wide receivers dos Chiefs, só falou do Tyreek Hill, mas o Pringle e o DeMarcus Robinson saíram e eles são tão valiosos quanto o Hill. Exatamente, sem dúvida. Só que não, hein, galera? Pelo amor de Deus, estamos brincando, hein? Bom, muito obrigado a todo mundo que esteve de olho aqui no YouTube, participou pelo chat, deixou o like, todo mundo que ouviu o podcast também. Fiquem ligados, porque o BRFF está só engrenando os motores rumo a essa temporada de 2022 que promete demais na NFL e no Fantasy. Muito obrigado a todos que estiveram aí com a gente, um grande abraço e até a próxima.